Sabe qual é o problema de várias das empresas no Brasil e no mundo? O problema é que elas se contentam com o bom. Quando você se contenta com o bom, você não faz realmente o esforço que você precisaria fazer para chegar lá no ótimo. Você tenta fazer alguma coisinha, está ali, tá bom. Só que o grande problema do futebol brasileiro é que existe um contentamento padrão com o ruim. Um contentamento padrão que é comum em todo o futebol brasileiro. Quando eu estou falando de futebol, é importante dizer que eu não estou falando aqui do campo. Não estou não. Aqui pelo seguinte, porque aqui no campo tem profissionais excelentes, excepcionais, tem trabalhos maravilhosos. É lógico que de vez em quando tem problemas, mas na maior parte, no geral, apesar de momentos ruins que nós vivemos, o trabalho aqui, os profissionais que estão aqui, normalmente eles são excelentes. E tem exceção para todo lado, lógico. Agora, o trabalho que se faz aqui no campo é excelente, só que esse trabalho, ele ou ele deveria ser suportado por uma série de coisas que acontecem aqui em volta, que inclusive deveriam realimentar com investimentos ali o trabalho de campo, não só com atleta, mas com equipamento, com estrutura, com salário, com várias outras coisas. Agora, esse trabalho que acontece aqui fora, ele está aqui, olha, nesse nívelzinho ruim. O contentamento com o ruim é padrão. Eu não estou falando de um clube, eu estou falando do futebol brasileiro e qualquer clube que seja colocado aqui, por mais que haja momentos e situações e áreas que muitas vezes estão lá no bom ou até no ótimo, aquelas situações, aquelas áreas normalmente dependem de um momento e principalmente de uma ou algumas poucas pessoas. Quando essas poucas pessoas saem, aquilo se acaba e volta lá para o padrãozinho, para o contentamento com o ruim. Então, eu estou falando isso baseado em 19 anos de experiência dentro de grandes clubes. Trabalhando, atuando, conversando, pesquisando, vivenciando. Agora, não acho que haja um real desejo de mudar, pelo menos em pouco tempo. É o que me parece. Porque esse padrão, ele tá bom para muita gente. E aí o que acontece? Se aceita uma liderança ruim, é ruim, mas ela funciona ali para aquele negócio, naquele padrão, cara, dá muito trabalho mexer. Ela funciona para departamentos que não cumprem funções que deveriam ser esses departamentos, se a gente vai pensar naquele negócio todo, na gestão. Eu não falo em gestão no futebol pelo seguinte, não existe. Não existe. Existem pontuais ações para que aquilo se torne realmente uma gestão, uma administração bem conceituada. E essas pontuais ações pontuais, como falei, dependem geralmente de pessoas específicas que quando saem, aquilo se acaba. Isso é o normal, isso é o comum. Em todos os lugares que eu vi. Tem exceção? Que ótimo, me manda, quero ver. No Brasil eu ainda não vi, no Brasil eu ainda não conheço. Existem tentativas? Existem tentativas. De sair aqui do ruim, existem tentativas. Sabe, porque está tudo tão ruim que às vezes um pouquinho melhor aqui, olha, ali está longe do bom ainda, hein? Parece ser uma coisa boa. Não, é uma evolução. E é ótimo, que bom que isso acontece. Eu vi nesses últimos 20 anos, últimos 21 anos desde quando cheguei no futebol, o quanto evoluiu. Agora é uma evolução muito lenta. É absurdo comparar o futebol com uma média empresa mais ou menos bem administrada. Qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento, entra em um clube, em alguns dias, e eu posso falar sem exagero, em algumas horas, essa pessoa com certeza vai perguntar, vocês não têm isso? Vocês não têm aquilo? Pior do que a resposta negativa, obviamente, vai ser perceber que quem está ali responsável por aquilo nem sabe que deveria fazer aquilo e nem sabe que aquilo existe. Por quê? Porque existe
o contentamento com o ruim. É ruim. Então, existem clubes com áreas excelentes. Lembrando que eu não estou falando aqui do futebol, aqui tem, no campo, pessoas excelentes, trabalhos excelentes, apesar de momentos ruins, mas tem trabalhos excelentes. O nível aqui ele é acima do que o nível do que eu estou falando aqui da gestão da administração. Isso, um monte de gente fala agora. Responda o que precisar, com quem quiser, para mostrar que tem coisa que é inadmissível, é brincadeira, é absurdo, é simplesmente algo inimaginável para empresas que faturam centenas de milhares de reais e que com certeza absoluta deixam outras centenas de milhares de reais indo para outros lugares, para outros clubes, para outras atividades concorrentes. Então, se há esse contentamento com o ruim, se há, e ele há, mas se ele continuar a existir, as coisas, os resultados vão sempre acompanhar. Está aqui, olha, nesse nívelzinho aqui, tá tudo mais ou menos, dentro do ruim, uma tolerânciazinha. Então o que acontece de vez em quando é o seguinte, às vezes um clube aqui nesse momento ruim, ele piora um pouco mais, aí ele chega lá no péssimo. Aí nesse momento se faz algumas coisas, algumas ações, algumas melhorias, e aí ali a coisa começa a subir, aí subiu lá do péssimo, subiu do ruim, foi um pouquinho para cima aqui, mas ok, já está ali no padrãozinho. Que bom, já alcançou de novo o que estava, onde estava, um resultado legal. Às vezes aqui alguma coisa foi lá para o bom e depois voltou. Porque tudo se encaixa. O termômetro do futebol está no ruinzinho. O termômetro está no ruinzinho. E aí as pessoas são aceitas, as atitudes, todas elas aqui, olha, baseado aqui nesse nívelzinho. Porque o contentamento lá de cima, de quem está acima, estou falando de um jeitão todo e de algumas pessoas que também se contentam com a estrutura ruinzinha, ok? Dá trabalho mudar, claro. Dá trabalho mudar, tudo dá trabalho. Para você passar a coisa, fazer com que ela suba, sabe como é que funciona o gráfico? O gráfico é até absurdo eu falar em excelência da gestão no futebol se eu não posso falar nem de gestão. Mas vamos colocar aqui a excelência, vamos pensar que é só um gráfico para tirar do ruim para o bom. Geralmente é assim, é muito trabalho, mas é muito trabalho, vamos pegar aqui a tela. É muito trabalho lá no comecinho, é muito. Você passa um tempo, usa dinheiro, esforço, energia para isso sair do lugar, só que você tem que persistir. Em determinado momento isso começa realmente a subir e a mesma coisa depois, quando chegar lá no bom para o ótimo, a mesma coisa. Isso aqui vai ter um super trabalho. Aqui teve uma curva muito boa, só que aqui vai ter uma curva que vai demandar tempo, energia, esforço para conseguir virar isso e levá-la para o ótimo. Só que a gente está falando ainda aqui, ó, do nívelzinho. Nívelzinho ruim, termômetro ruim, quando as coisas passam dali, inclusive, às vezes dá até problema. Então, é só deixar aqui a mensagem de que ou se muda o seu termômetro, se eleva os padrões. Eu estou falando isso para qualquer pessoa envolvida em qualquer atividade relacionada ao futebol, relacionada à gestão do futebol, que tem influência sobre isso. Ou se elevam os padrões. Elevam-se os padrões. Chegou aqui, olha, perto do bom pelo menos. E aí vai começar a se verificar que tem um monte de coisa com problema. E de repente é isso que as pessoas não querem. Vai se verificar que tem um monte de coisa com problema, um monte de coisa para fazer. E aí tem que fazer, tem que arrumar, tem que consertar. E mais do que isso, tem que puxar grupos de pessoas para que façam com que isso aconteça. Então, se não subir esse termômetro, vai continuar aqui no ruinzinho por mais um bom tempo. Então, veremos o que acontece. Sair do ruim para o bom, eu diria que seria o mínimo.